3,5 bilhões de anos em que há vida na Terra. Perto dos outros seres vivos, nós humanos não vivemos a nenhum décimo de sua existência. Porém, muitos dos animais que já existiram no mundo, hoje são somente história. O que será que aconteceu com eles? Como foi o seu processo de extinção? Ainda tem, hoje em dia, animais em extinção? Será que os humanos poderiam ser extintos também? Já deixe o seu gostei, porque tudo isso e muito mais, o Curioso te explica. Todas as extinções em massa têm por sua principal característica o encerramento de um período geológico do planeta. Alguns dos seres vivos que sobrevivem em momentos como esses começaram a propagar mais a sua espécie, fazendo mudanças genéticas para se adaptar às novas condições de vida. Mas nem todos conseguiam chegar nessa fase evolutiva e acabavam ficando pelo caminho e virando história. Eras do Gelo. A primeira grande extinção. Boa parte dos grandes períodos de extinção em massa que conhecemos foram responsáveis por exterminar milhares de organismos e seres marinhos, como foi o caso do fim do período Ordoviciano, que ocorreu mais ou menos 450 milhões de anos atrás. O nível mar decaiu devido à grandíssima queda de temperatura, criando grandes aglomerados de gelo que se expandiam por toda a Terra. As espécies que conseguiram sobreviver ao grande gelo não aguentariam o que viria a seguir. Um degelo repentino que causou uma grande mudança no clima e nos níveis e balanço das águas. Essa primeira grande extinção varreu cerca de 85% das espécies existentes naquele período. A segunda grande extinção. O fim do período Devoniano, esse que, por sua vez, cultivou 20 milhões de anos de mudanças climáticas que variavam entre uma grande onda de calor e frio extremo, hipóteses afirmam que essas mudanças se deram pela junção de uma atividade vulcânica e uma supernova explosão de uma estrela próxima do Sistema Solar. Dessa vez, 75% das espécies foram extintas. Os seres que existiam nessas épocas em que houve as grandes concentrações de gelo em temperaturas instáveis eram apenas insetos ou pequenos moluscos, bactérias, amebas e outros tipos de invertebrados. O dilúvio. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, pois arrependo-me de havê-los feito. Essas, segundo a Bíblia, eram as palavras de Deus vendo que os homens haviam se tornado maus aos seus olhos. Em seguida, Deus foi a Noé, um homem que via que era bom, e o mandou construir uma arca, um enorme barco para proteger a sua família e um casal de cada espécie de animais. Essa é uma das histórias mais famosas do Antigo Testamento da Bíblia. Mas não é à toa uma história como essa esteja presente não somente nas religiões abraâmicas, mas há também nos mitos gregos, hindus, maias e chineses. Então o dilúvio realmente existiu? Uma das coisas que provam a veracidade da catástrofe são as marcas de diferentes colorações presentes em grandes montanhas, por exemplo, como temos nas regiões montanhosas de Madagascar. A possível causa para essa grande inundação seria um grande cometa atingindo o Oceano Índico, causando gigantescas ondas e tirando a vida de todos os seres que habitavam a região. Cerca de 2.000 anos antes de Cristo, ocorreu a maior catástrofe envolvendo enchentes, o que deu início à dinastia Xia, na China futuramente. Não se sabe ao certo o que aconteceu para resultar na grande enchente. Acredita-se que houve um grande deslizamento de terra sobre um dos maiores rios da China, culminando no rompimento da sua barragem, ou então houve um forte terremoto na região, que fez subir uma grande barragem sobre o rio, que acabou rompendo com a força da água. A enchente durou cerca de 180 dias. Causado por asteroides, deslizamentos de terra ou iniciados por algo místico, o que importa é que houve um período por volta de 4 milênios atrás em que enchentes eram comuns no planeta e o deixavam submerso, além da destruição de muitas espécies. Erupções vulcânicas. Popularmente conhecemos a tragédia de Pompeia, uma das maiores cidades do gigantesco Império Romano, e o que aconteceu com o vulcão Toba, do Monte Vesúvio através de representações na cultura pop, como o próprio filme chamado Pompeia,
Mais de 1.300 pessoas perderam as suas vidas naquele momento. Mas nem de perto essa é a maior tragédia envolvendo o vulcão. A terceira grande extinção. Há mais de 250 milhões de anos acontecia o que chamamos hoje de Grande Agonia, um período em que vários vulcões entraram em erupção por entre 50 a 100 mil anos seguidos. Gases tóxicos vindos das fumaças dos vulcões acidificavam as águas, além de começar a ocorrer chuvas ácidas. Acredita-se também que nesse mesmo período um asteroide atingiu a Terra e seu impacto foi tão grande que as poeiras das partículas soltadas por ele passaram a bloquear o Sol. Mais de 95% das espécies tiveram seu fim nessa tragédia. A quarta grande extinção. O período Triássico-Jurássico, conhecido pelo surgimento dos nossos queridos dinossauros, onde surgiram também as estrelas e esponjas do mar, porém nessa época houve uma massiva erupção, uma atividade colossal de vulcões que vinham de locais próximos ao Oceano Atlântico. Essa tragédia foi responsável por dizimar cerca de 80% das espécies existentes e os dinossauros que sobraram começaram a se reproduzir, até se tornarem os seres que dominavam tudo no planeta anos depois. O fim dos dinossauros. A última das grandes extinções em massa. Ainda não é possível ter certeza do que os matou, mas as teorias mais aceitas são duas. A do asteroide, que todos nós já conhecemos, e também o extermínio através de uma poderosa atividade vulcânica no planeta inteiro. O asteroide que possivelmente chegou aqui há 65 milhões de anos caiu no México. Acredita-se que ele tinha por volta de 10 quilômetros de diâmetro e seu impacto foi suficiente para exterminar todos os seres que estavam em sua volta. As consequências desse impacto, como o aumento da temperatura do planeta e uma queda brusca nos níveis de oxigênio, além de grandes incêndios nas florestas, o que matou não somente os animais que a habitam, mas também as plantas, acabando por deixar animais que dependiam delas morrer de fome. O asteroide e seus efeitos culminaram por eliminar 80% das espécies de seres vivos existentes na época. Outra teoria também bastante comentada é a de que os dinossauros podem ter sido extintos devido à grande concentração de gás metano presente na atmosfera por conta de flatulências dos grandes carnívoros. Porém, essa teoria não é tão aceita quanto as outras. Mas uma teoria muito comum e aceita é a que de movimentos sofridos pelos continentes provocaram mudanças nas correntes marítimas e também no clima do planeta. Isso fez a temperatura baixar, o que causou invernos mais rigorosos, consequentemente, levando ao desaparecimento dos seres vivos que habitavam a Terra, os fazendo, assim como seus antepassados, perder suas vidas, congelados. Como alguns seres conseguiram sobreviver a essa idade das trevas? A paleontóloga Sarah Schellen diz que muitos dos animais que sobreviveram ao asteroide tinham a capacidade de se esconder debaixo da Terra, além de que animais que conseguiam adaptar seus paladares sobreviveram mais facilmente e animais que eram especialistas em caçar certo tipo de animal ou comer tal planta específica perdiam suas vidas. Pandemias. Nos últimos 3 anos, acabamos passando por tempos muito difíceis. Precisávamos ficar presos em casa, constantemente usando álcool e máscaras, além de lavar tudo o que comprávamos antes de usar para que pudéssemos nos proteger. Cerca de 20 milhões de pessoas perderam as suas vidas e conseguimos obter mais de 600 milhões de pessoas recuperadas. Foram anos sombrios e de muito sofrimento, mas apesar de nos trazer graves momentos, esse vírus não originou a pior das crises pandêmicas do mundo. Entre os anos de 541 a 554, o mundo perdeu cerca de 30% de sua população. Estima-se que o número de pessoas que perderam suas vidas durante a praga de Justiniano chegou a 100 milhões de pessoas. Na época, o costume era de que o comércio se sustentava através de embarcações marinhas que traziam grãos do Egito. Muitos desses navios chegavam infestados de ratos e alguns deles vinham com pulgas, onde começou toda a infestação. Pelo menos metade da Europa foi dizimada através da praga de Justiniano. Nome esse que foi dado, pois na época Roma tinha como imperador Justiniano, o Grande. Historiadores acreditam que por conta dessa praga, a Europa ficou enfraquecida, o que facilitou a invasão do Império Árabe.
culminando na época de Constantinopla. Alguns epidemiologistas acreditam que há indícios da varíola desde antes de Cristo, tendo notas registradas pelo historiador grego Tucídides, como uma terrível epidemia que dizimou 1/3 da população ateniense nos anos de 430 a.C. Essa que futuramente, 2000 anos depois, seria responsável por uma pandemia mundial, e acredita-se que desde sua primeira anotação até o seu fim oficial na década de 1980, tirou a vida de mais de 300 milhões de pessoas, sendo uma das doenças que perdurou no mundo por mais tempo. Entre 1347 e 1353 tivemos o auge do que é considerado no mundo todo como uma das piores pandemias que já existiu. A peste negra, também conhecida como a Grande Peste, também originada de pulgas presentes em animais roedores, e assim como a praga de Justiniano, esta surgiu da mesma bactéria. A praga dizimou cerca de 200 milhões de pessoas, o que na época foi metade da população mundial. Após isso, a Europa levou por volta de 200 anos para poder recuperar novamente a quantidade de habitantes que havia antes. Acredita-se que a Grande Peste surgiu de países árabes, asiáticos e africanos, mas seu estrago maior foi na Europa. Conforme se passam os anos, a ciência vai evoluindo gradativamente de maneira em que a população fique cada vez mais protegida, mas infelizmente, esses seres invisíveis a olho nu têm capacidades evolutivas e podem nos pegar de surpresa em algum momento. Por isso é muito importante que todos os procedimentos de higiene começados na pandemia se prolonguem por bastante tempo. Estamos vivenciando a próxima grande extinção? Cerca de 10% da população mundial está morrendo de fome, derretimento das calotas polares e altas ondas de desmatamentos por conta do calor extremo. Estudos apontam que o nível de extinção dos animais está 100 vezes acima do convencional, o que gera uma gigantesca desregulação da fauna e provoca uma quebra no ciclo da cadeia alimentar animal, prejudicando até mesmo a nós, humanos, pois todo o alimento que temos vem do pólen espalhado pelas abelhas. O mundo está acabando? Estamos perto de ver o planeta morrer? A próxima extinção em massa pode acontecer devido à guerra Rússia e Ucrânia. O comportamento destrutivo dos humanos em relação à natureza nos deixa em um caminho para que, dentro de alguns séculos, mais de 1 milhão de espécies animais já não existam mais. O calor elevado que causa desmatamentos são frutos de outros desmatamentos feitos por humanos. A guerra da Ucrânia está em pé de ameaças nucleares constantemente, mas outros países tentam evitar ao máximo que isso aconteça. É de senso comum ao mundo todo que, se uma guerra nuclear começar, a chance de sobrevivência é mínima. Segundo os cientistas, a humanidade só terá o seu fim daqui a muitos bilhões de anos. Além disso, tecnologias vêm sendo criadas e inovadas no intuito de nos deixar cada vez mais confortáveis. Perto do universo, a Terra é apenas um bebê recém-nascido, e o universo está apenas começando ainda. Mas para que isso ocorra como é esperado, precisamos ser amigos do planeta, evitando a poluição e criando conscientização de que o que está sendo feito não vai o prejudicar. Diga aqui nos comentários se já sabe sobre esses grandes períodos de extinção em massa. Sabia que o dilúvio realmente aconteceu? Nos conte aí o que achou desse vídeo e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!